Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre economia e estrutura de mercados. Na aula de hoje veremos a microeconomia, que se preocupa com o comportamento isolado da oferta e da demanda, e a macroeconomia, cujo foco está nas análises mais conjunturais, ou seja, todo o sistema econômico. Eu sou o professor Luiz Carlos Faria e estarei acompanhando vocês nessa aula sobre microeconomia e macroeconomia. Mercado é a interação entre um grupo de compradores e vendedores de um bem ou serviço, que pode ser físico ou virtual. O mercado é composição de compra e venda, ok? Oferta e demanda. Isso compõe o mercado. Em qual mercado você atua não tem a ver com sair da economia. Não, mas o meu mercado é pequenininho, está girando a economia. O meu mercado é enorme, gira a economia. Todos têm a sua participação. Então, o que nós temos que ter em mente? Mercado é tudo aquilo que nós participamos. Não, mas eu não participo de nenhum mercado. Você vai ao supermercado comprar comida? Você está dentro do mercado. Você está comprando roupa? Você está dentro do mercado. Você nunca vai estar fora do mercado, nunca estará fora da economia. Você pode não estar se colocando dentro dele como um fornecedor, mas você está se colocando dentro dele como um consumidor. Compradores criam a demanda, vendedores criam a oferta. Ou seja, não existe comprador sem vendedor e não existe vendedor sem comprador. Obviamente que o que eu preciso você me vende, o que você precisa eu te vendo. Então nós dois sempre estaremos dos mesmos lados, ou do lado de vendas ou do lado de compras, mas você vai atuar dos dois lados. Nenhuma empresa é criada para não vender. Logo, todas as empresas são criadas para vender e todas as empresas são criadas para comprar. E os consumidores acabam sendo um lado desse mercado, que são os compradores. Preço, mecanismo poderoso, é difícil ser definido pelas empresas. Não existe empresa que imponha preço, exceto aquelas que atendem uma demanda mínima de um produto extremamente escasso e que tem um grupo seleto de consumidores. Esses vamos tirar fora. Vamos falar sobre uma situação normal. Quem manda nos custos da sua empresa é você. Quem manda nos preços de venda do seu produto? O consumidor. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar um exemplo fácil de nós visualizarmos. Dois automóveis. Quando a gente ouve a empresa mencionar o preço a partir de, aquele a partir de significa que é o custo básico. Aquele automóvel a partir de. E tem um outro concorrente, não vamos dar nome aos produtos, mas um concorrente que atende o mesmo público também tem um a partir de. Então, só para a gente falar, não adianta um a partir de ser vendido por 100 mil e o outro a partir de ser vendido por 50. Esse de 100 mil não vai vender, porque o mercado vai comprar o de 50. Então o mercado está colocando preço naquele produto que atinge aquele determinado público de 50 mil. Não vai comprar o de 100. Logo, a empresa que criou o produto de 100 vai ter que baixar o preço para poder concorrer com o seu concorrente direto. Caso contrário, ele não vai vender. Os custos já estão assumidos pela empresa, só que a receita que vem através da venda não vai acontecer. Então, o mercado comanda o preço de venda do teu produto. Isso é muito claro. É o principal determinante do que e quanto comprar. As decisões de compra são dos consumidores. Ou seja, pegando esse exemplo que eu acabei de colocar para vocês, os consumidores vão comprar esse produto. Ele me leva até onde eu quero ir? Leva. E esse também. Ué, esse é muito mais barato, então eu vou deixar de comprar esse. Vou trabalhar aqui. Então, quando este produto de uma determinada linha sentir que ele não tem capacidade de competir com o outro produto,
competidor com ele, tá? Mesma base, a gente está falando da mesma base. Ele tem que diminuir o valor de venda dele. Quem está mandando ele diminuir o valor de venda? O mercado. Então o mercado sempre será o expositor de qual valor você poderá vender. Se a gente for para uma coisa bem simples, né? Um saco de arroz no supermercado. Você vai pegar um saco de arroz de uma determinada marca, nos 5 quilos, que está sendo vendido a, sei lá, R$30. Você vai pegar o outro que está a 20. Existem pessoas que poderão pagar os 30, porque pode ser que o de 30 renda mais, seja melhor, não tenha sujeira, você aproveita o produto inteiro. Pode ser que o de 20 não tenha essa qualidade, mas se o de 20 tiver a mesma qualidade que o de 30 não vende, vai vender o de 20. Logo, o consumidor, que é o comprador, está pondo preço no seu produto. Então, o teu custo precisa ser muito bem policiado, porque o custo você domina, o preço você não domina. Vamos falar de microeconomia. Ciência dos preços. Analise individualmente. Estuda o comportamento do consumidor e da empresa. Mercado, oferta, demanda, equilíbrio, elasticidade. O que é elasticidade? O preço vai e vem. O mercado é que comanda. Então, quando nós falamos de microeconomia, com muitos itens que compõem a microeconomia, nós temos que saber o seguinte: quando é micro, é pequeno, eu analiso o consumidor, não analiso o mercado, eu analiso o consumidor. A microeconomia, ela toma conta de um pequeno pedaço da economia, então ela não pode ser focada em mercado grande, é micro, é você na sua casa, é o teu parente na casa dele, é o seu amigo na casa dele. Isso a microeconomia analisa, ok? Então nós temos aí várias formas de analisar a microeconomia e que ficam muitas descritas em muitos campos. O eixo do estudo da microeconomia se concentra na forma pela qual as famílias e as empresas procuram otimizar suas ações. Micro, a sua família, a empresa pensa na sua família, ou seja, é uma micro para ela. Ele produz muitos produtos em quantidade grande, mas micro é você, ok? Então ele vai sempre estar prestando atenção na microeconomia. Dados os objetivos e problemas a serem enfrentados, naturalmente as famílias escolhem suas compras tentando maximizar sua utilidade. Você compra alguma coisa que você não vai usar? Você compra algum produto para comer que você não goste? Então, a microeconomia analisa esses pontos. Não analisa um fator completo, analisa um fator limitado. A microeconomia enaltece a intenção dos indivíduos em face de suas respectivas rendas, qual possibilita a otimização de suas satisfações. Você, por exemplo, gostaria de comprar uma casa, né? Um bem imóvel, ou seja, eu quero ter uma estabilidade. Não quero que ninguém bata na minha porta aumentando aluguel ou pedindo o meu imóvel que está alugado. O que você faz? Você vai procurar um imóvel que caiba a você. As empresas que constroem os imóveis ou as pessoas que constroem os imóveis, eles pensam, por exemplo, no bairro. Naquele bairro eu tenho que construir casas de um determinado valor agregado. Se eu puser de um valor maior, não vou vender, porque aquele bairro só comporta aquela microeconomia, só comporta aquele produto. Então, a micro vai tratar daquele instante. A sua cidade é gigante, mas aquele bairro, ele comporta casas de um X valor. Aquele outro bairro vizinho já pode ter uns imóveis criados, construídos num outro patamar de nível, pode ter mais dormitórios, pode ter suítes, pode ter outras coisas que esse não pode. Então eu analiso micro aqui e micro ali. Beleza? Então você, quando família, você vai procurar aquilo que te beneficia e que está ao teu alcance. Macroeconomia, a ciência dos grandes agregados, produto, renda, consumo, emprego, inflação, câmbio, ou seja, a macroeconomia já começa a trabalhar um outro patamar da economia. Ele já começa a pensar em macro. Na verdade, né, gente, a macroeconomia, ela é montada pela microeconomia.
Então, tudo aquilo que acaba virando micro cria a macroeconomia. Ou seja, só que aí eu começo a estender o meu pensamento, começo a estender a minha empresa. Eu posso pensar em importar, eu posso pensar em exportar. Eu vou trabalhar com uma empresa que é especialista em câmbio, para que eu possa pôr o meu produto lá fora e traga o dinheiro lá de fora aqui para dentro. Essas coisas todas, elas estão focadas em uma visão macro. Por exemplo, na tua empresa, você trabalha num departamento financeiro. Você conhece micro, o teu departamento. O teu gerente, o teu diretor, obrigatoriamente tem que conhecer a empresa macro, tem que saber todos os pontos. Você trabalha no contas a pagar, no contas a receber ou no faturamento, você conhece micro, um pedaço da empresa. Você até ouve coisas que acontecem na empresa, mas o conhecimento macro da empresa é do seu diretor, que é obrigado a ter uma visão mais ampla, além do departamento dele. Mais presente na mídia que a microeconomia, né? Nós enxergamos na mídia, seja ela veiculada televisiva, na mídia escrita, na internet, você escuta muitas coisas sobre a macroeconomia. Você está sabendo o que está acontecendo na França, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, no Japão. Né? Então ele está falando de uma coisa muito mais ampla. Então, está tratando da macroeconomia. Agora vamos a um questionamento para a gente verificar o que nós estudamos anteriormente, se nós aprendemos. Então, uma pergunta. Dois bens são substitutos. Assim, se há um aumento de preço de um deles, logo a demanda do outro também aumentará. Podemos dizer com certeza que há um par de bens substitutos em celulares e pacotes de dados, impressora e computador, carne vermelha e carne de frango, açaí e granola, cadeira e mesa? A resposta correta sobre produtos substitutos é a letra C, a carne vermelha e a carne de frango. Ou seja, no momento em que a demanda de uma está pequena pelo preço, a demanda do outro aumenta pelo preço. Ou seja, a carne de frango está mais barata que a carne vermelha, o público vai para a carne de frango. Ok? Então ele é facilmente substituído. Outro item, café com chá, manteiga com margarina. Ok? Quantificar algumas transações da economia. Quantificar algumas transações da economia. Você quantifica micro e macro, ok? No momento em que você junta a economia, a gente fala macro. No momento em que eu estou falando de uma economia centralizada, só dela, estou na microeconomia. Usar os braços estatísticos do governo, IBGE, IPEA, Banco Central, Tesouro Nacional, esses itens que fazem análises, eles são muito propícios para que nós possamos tomar decisões. Quando você tem que tomar uma decisão dentro da tua empresa, você não pode olhar apenas para dentro dos muros da sua empresa. Você tem que tomar a decisão interna, mas sabendo o que está externamente acontecendo. Né? No mundo globalizado, hoje, se algo acontece na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que são economias muito fortes, reflete no mundo inteiro. Então nós temos que tomar este cuidado. Essa economia globalizada, essa macroeconomia, ela está totalmente ligada. Então temos que tomar muito cuidado nas decisões internas, sabendo o que está acontecendo nas situações externas. Observar as principais políticas macro, né? Já englobamos todas elas. Observar os principais indicadores econômicos. Eu tenho bolsas de valores no mundo inteiro, algumas muito fortes, como o Nasdaq nos Estados Unidos, da tecnologia. Nós temos a bolsa alemã, a bolsa japonesa, a bolsa chinesa. Esses são mercados extremamente fortes, onde todas as empresas do mundo que têm o seu capital aberto, né, que são as chamadas sociedades anônimas, elas veiculam o seu papel. Ou seja, o valor dessa empresa está distribuído no mundo inteiro. Então, o que acontece com uma empresa no Japão, uma empresa nos Estados Unidos, um banco americano, o que acontece lá
reflete automaticamente para nós. Então, essa economia macro, ela reflete micro, ou seja, o que acontece no mundo exterior ao nosso país reflete para nós, porque dentro do mundo nós somos micro, né? Os Estados Unidos é micro, a China é micro, o Japão é micro. Por quê? Porque ele é um pedaço do mercado. Quando isso tudo se junta, nós temos a macroeconomia. E tudo isto, o que refletir em um positivamente, reflete no outro também. O que refletir negativamente, também tem a capacidade de refletir negativamente em nós. Produto Interno Bruto, que é o famoso PIB, é tudo que foi produzido em território nacional a preços de mercados, sem contabilizar a depreciação ou a renda enviada ou recebida ao exterior. Então, primeiro, o Produto Interno Bruto, o agronegócio, que é gigantesco e todo mundo conhece, aquelas máquinas todas que trabalham lá, elas se depreciam, mas essa depreciação não é calculada em cima disso. A depreciação é a contabilização interna lá do produtor agrícola que tem o seu mecanismo contábil, que tem as suas máquinas colocadas no seu imobilizado e lá ele faz a depreciação. Para o Produto Interno Bruto, aquilo que foi criado e que foi vendido, ele é feito sem a depreciação. Então eu tenho que levar isso em conta, não depreciar o produto, porque ele não pode atingir o país, mesmo porque existem situações contábeis dos quais as empresas trabalham em cima disso. O PIB é a soma dos produtos do setor primário, secundário e terciário, ou seja, Produto Interno Bruto. Produto. Se é do setor primário, que é lá agropecuária, agrícola, extrativismo. Se o valor secundário, que são as indústrias, e o terciário, que é a prestação de serviço, tudo se junta para que nós possamos ter o Produto Interno Bruto. O órgão responsável por essa medição é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, ok? Então, em 2018, o PIB brasileiro foi de 7,7 trilhões,004, ou 33.593,82 por habitantes, que é chamada a renda per capita, né? O PIB per capita. Crescimento de 1% nesse período. Nós temos que todas as economias no mundo inteiro, independente de ser capitalista ou não, de ser socialista ou não, o PIB é o crescimento igual para todo mundo. Ou seja, todo mundo trabalha em cima do PIB para saber se o teu país cresceu ou se não cresceu. Ele pode crescer, ele pode ficar estático ou ele pode cair. Ok? A economia é que vai abrir todos esses números para que você tenha a capacidade dessa análise. E aqui no Brasil, a gente tem o IBGE que trabalha esses números. O Brasil já foi a sexta maior economia do mundo em 2011. Contudo, devido à crise de 2014-19 e à inflação acima dos 10% em 2015, ocupamos agora a 9ª colocação. Todos os países no mundo ficam oscilando. Não é uma exclusividade nossa. Claro que as economias mais fortes, né, Estados Unidos, China, Japão, eles estão sempre ali brigando pelos primeiros lugares, só que eles também caem e eles também sobem. Ou seja, lá o nosso período pandêmico, ele deixou isso tudo muito bagunçado, então todo mundo teve queda, todo mundo teve subida, todo mundo se estabilizou e aí o mercado ficou visto macroeconomicamente, todo mundo ficou numa igualdade. Importante ressaltar que o PIB não retrata a veracidade, ou seja, a verdade dentro do PIB não é a mais farta de você trabalhar. Ou seja, a renda per capita, quando você tem o PIB dividido pelo número de habitantes que você tem lá, o PIB per capita, ele nem sempre gera a verdade para nós. Afinal, caso contrário, o Brasil seria o 9º melhor país para se viver. Ele retrata a produção de bens e serviços e não educação, saúde e lazer, perdão. Ou seja, você tem um PIB, tá certo? Que diz que esse PIB per capita entre os habitantes
são daquele valor, porém a saúde não demonstra isso, o lazer não demonstra isso, a educação não demonstra isso, o saneamento básico não demonstra isso, mas a gente entende aí que a distribuição de renda está mal feita, justamente por isso que não demonstra a realidade. Efetivamente, a microeconomia, ao estabelecer princípios gerais, revela-se muito mais abstrata, muito mais difícil, né, de você analisar todas as casas de um determinado local, é praticamente impossível, ok? Então, é uma dificuldade você saber disto. Pois está voltado às unidades individuais econômicas, que somos nós, dentro de nossas casas, nós consumidores. Já a macroeconomia encontra-se voltada ao exame de questões e de medidas peculiares a de um dado lugar, instante de tempo, como renda, emprego, desemprego, consumo, investimento, poupança, todos de natureza heterogênea de forma como são considerados. Ou seja, nós temos aí duas mãos de análise, né? A macroeconomia tem muito mais capacidade de analisar do que a microeconomia. Porque a microeconomia eu pego a empresa que vendeu, eu pego a empresa que comprou e eu trato aquilo numa situação muito mais simples do que a microeconomia, que eu tenho que pegar cada consumidor, cada residência, cada família, para que eu possa tratar isso de uma forma mais completa, só que ela é muito mais complexa, muito mais difícil de você ter esses números. A macroeconomia já te dá números muito mais simples de você poder analisar, porque são mais simples de serem obtidos. Agora nós vamos deixar a indicação de um vídeo, canal Economista do Bem, ele vai mostrar algumas coisas a mais daquilo que nós falamos aqui, ok? Vamos lá? O termo economia, ele vem do grego economos, que pode ser entendido como aquele que administra um lar. O encarregado de administrar o lar, ele tem que tomar decisões acerca de recursos escassos, ou seja, ele tem que decidir como serão destinados os recursos familiares que podem acabar. Recursos escassos em geral são recursos que podem ser entendidos como recursos que, caso todas as pessoas do planeta decidam tê-los ao mesmo tempo e de forma indefinida, a quantidade disponível no planeta inteiro não é capaz de suprir essa demanda infinita. A economia vai buscar estudar a forma como as pessoas tomam decisões acerca da alocação de recursos que são escassos. A macroeconomia vai estudar a forma como as pessoas tomam decisões enquanto um agregado, a microeconomia enquanto indivíduo. Isso significa que, no ambiente micro, vamos analisar o indivíduo A tomando decisões sobre materiais B com o indivíduo C, e por assim vai. Ao acessar a plataforma, você tem o link e pode assistir este vídeo na íntegra. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre os conceitos de microeconomia e de macroeconomia. Lá na plataforma Saiba Mais, você tem as informações completas. Até mais.